A história toda começa com Vic. Ele está andando de bicicleta passando pelas trilhas da floresta a caminho de casa, onde sua linda esposa, Melinda, está esperando. A filha deles, a Trixie, pede para Alexa colocar sua música favorita e Melinda acaba ficando irritada com a música e pede para a filha desligar, mas Trixie acaba ignorando a mãe. Já pela noite, a babá chega, pois o casal vai sair para uma festa de amigos. E no quarto, Melinda pergunta pro marido o que ele acha da roupa que ela escolheu para a noite e ele diz que gosta do vestido que ela escolheu e fala também para usar o sapato que comprou para ela em Nova York. Ela lembra para Vic que o ama e logo após saem para a festa. Enquanto o marido está conversando com os convidados, a esposa espera por um amigo um tanto quanto íntimo, o Joel. Ela não hesita em se aproximar dele e vai logo recebê-lo com um abraço. Eles então se afastam para ter um momento a sós. No entanto, Vic vai atrás e acaba se deparando vendo os dois se beijando. E quando Melinda percebe que o marido os viu, acaba continuando seu momento ao lado do amante. Momentos depois, ele é abordado pela amiga Mary, que também repara em um cara ao lado da mulher dele com certa intimidade. A amiga comenta que todo mundo tá de olho na esposa dele com esse cara e se preocupa com Vic não prestar atenção na esposa. A conversa deles é interrompida pelo anfitrião da festa, o Miles, que avisa que Melinda tá bem louca e subiu no piano dele. E quando o marido entrou na sala, a garota decidiu tocar piano, deixando todos encantados. O marido não consegue tirar os olhos da esposa, até que Joel se aproxima. Ele agradece a Vic por deixar ele dar uns, digamos, rolês com a esposa dele. No entanto, na conversa, Vic acaba lembrando de outro cara chamado Martin, que também costumava dar esses rolês com a esposa dele e que esse cara misteriosamente desapareceu sem deixar rastros e confessa que o finalizou com um martelo. Joel fica nervoso e não consegue acreditar que isso poderia ter acontecido. O homem sorri e simplesmente vai embora, sem tentar convencer o cara de nada. Joel então fica assustado e sai da festa sem explicar nada para a Melinda. Mais tarde, Melinda pergunta pro marido o que ele falou com o cara que simplesmente não quer mais vê-la, mas Vic diz que não falou nada com o rapaz. Ao chegarem em casa, enquanto o marido está pagando a babá, a esposa passa por ele sem blusa. Ele pede desculpas pela esposa bêbada e eles vão para o quarto. E passando creme nela, acabam conversando sobre Joel, onde Melinda admite que escolheu aquele cara porque ele faz com que ela se goste mais de si mesma. E quando o marido tenta se aproximar, ela pede que ele tranque a porta depois de sair. E nesse momento, a gente percebe que eles dormem em quartos separados e que o relacionamento deles não é nada ideal. Vic tem um mini laboratório onde cria caracóis. E de manhã, a filha deles inventou um novo jogo. E nessa parte, percebemos que o pai dela é engenheiro e projeta chips para a tecnologia militar. Bom, logo após, o pai leva Trixie para a escola e no caminho encontra uma conhecida que diz que a cidade toda tá dizendo que ele finalizou o Martin, mas ela espera que isso não seja verdade. Mais tarde, Vic toma café da manhã com os amigos e acabam comentando sobre o que o Vic falou sobre ter finalizado o Martin. E ele diz que foi só uma brincadeira e que não fez nada. Ao voltar para casa, Melinda descobre sobre o que ele disse para Joel e não gosta nem um pouco sobre a ameaça que ele fez e insiste para que ele peça desculpas pro amigo dela. Bom, uns dias se passam e Joel aparece na casa deles para um jantar. Vic brinca com ele e diz que não tem ninguém em casa e está sozinho e convida ele para entrar e conversar. E quando o cara surta, Vic fala que a esposa dele tá em casa e que ele pode entrar e que está preparando o jantar. Enquanto isso, Joel comenta que é alérgico a frutos do mar, o que faz Vic preparar um sanduíche de queijo grelhado para ele. Na mesa, enquanto conversam, Joel conta que vai embora para outra cidade pois arrumou uma oportunidade de um bom emprego, e nesse momento Melinda começa a flertar com ele na frente do marido, dizendo que eles vão visitar ele quando se mudar. Melinda então pega o sanduíche de queijo grelhado dele no prato, ao invés dos frutos do mar que o marido fez, o que faz eles soltarem farpas um para o outro, deixando Joel deslocado, fazendo ele se levantar para lavar as mãos. Melinda então manda o marido ler histórias para Trixie ir dormir, e enquanto eles leem, Melinda fica sozinha com o convidado. Momentos depois, assim que sua filha dorme, Vic desce e vê a mulher e decide interromper o papo deles, começando a fazer barulhos com os pratos na cozinha. A mulher então aparece e diz que vai lavar a louça de manhã e pede para ele levar um copo de água para o convidado. Joel fala para se desculpar pela piada ruim, mas Vic deixa claro que não tem nada a se desculpar, já que o que aconteceu é a mais pura verdade. Ele avisa que um Uber está lá para buscá-lo e que ele precisa ir embora agora. De manhã, a
família toda vai para uma festa na casa de amigos e lá eles conhecem o Lionel, um escritor. Eles começam a discutir sobre o que fazem da vida e ele critica o serviço militar de Vic, por ele ter se aposentado por criar chips de drones de guerra. E quando o escritor descobre o nome do homem, ele menciona do boato que estão dizendo sobre Vic, dele ter finalizado Martin, o amigo da esposa. Mas os convidados falam que foi só uma piada que Vic disse e todos riem. Logo depois, todos vão para o jardim e começam a dançar, e Vic acaba convidando a esposa de Lionel, a Jackie, para dançar, e ela aceita. E todos os amigos dele comentam sobre o que tá rolando, já que é a primeira vez que eles veem Vic dançar. No entanto, vemos que Melinda fica com ciúmes, e no caminho de volta para casa, o casal conversa sobre o que aconteceu, até que Melinda faz uma massagem no marido enquanto ele dirige. Quando os dois chegam em casa, fazem aquilo. Já pela manhã, eles vão no jogo da filha, e Vic acaba recebendo uma ligação do banco, avisando que não tem dinheiro suficiente na conta da esposa para uma transferência. Ele acha estranho e, pegando mais informações, descobre que a transferência era para um homem e na descrição dizia aulas de piano. Ele então, desconfiado, pega o nome do cara. E fazendo uma investigação, acaba descobrindo onde o professor de piano toca e vai vê-lo, e por lá se depara com a esposa ao lado e decide voltar para casa. E no banheiro, ele encontra o anel de Melinda. Nesse meio tempo, ele vê o noticiário que fala que encontraram o corpo do Martin, que estava desaparecido há semanas. Momentos depois, a esposa chega em casa bêbada e conta para ele sobre um novo amigo. Vic então diz que encontraram o Martin, que estava desaparecido, mas infelizmente ele estava sem vida. No dia seguinte, Vic compra um cachorro para a filha e no caminho de volta ele nota o mesmo músico que viu na noite passada com Melinda caminhando com um buquê de flores. E em casa, durante o almoço, o mesmo buquê que ele viu com o cara estava na mesa e Vic, pé da vida, acaba jogando fora. Mais tarde, em um restaurante, ele está com um amigo que comenta que não tem mais fofocas sobre ele, pois o assassino de Martin foi encontrado. Nesse momento, Vic elogia o talento do músico que passa por ele e fala pro amigo que ele é o novo professor de piano da esposa. Naquela mesma noite, Melinda tá no carro com o músico fazendo, digamos, uma massagem especial no cara. Bom, já de manhã, ela volta para casa e é recebida pelo marido, e eles têm uma discussão enquanto a filha está na escola, e Melinda confessa que estava dormindo com o músico. O marido então proíbe ela de ver o cara, mas a esposa diz que ele não dá atenção e paixão suficiente para ela, e a discussão termina com Vic dizendo que ainda ama, e com ela voltando para o quarto. Bom, mais tarde, todos os vizinhos se reúnem para uma festa da piscina. No entanto, o músico também recebe um convite, e Melinda apresenta o Charles como seu novo professor de piano. Ele começa a tocar piano e todo mundo se diverte, exceto Vic. Melinda continua dançando e se aproxima do marido virando de costas. Ela toca nele atrás, deixando Vic excitado. E momentos depois, Melinda apresenta ele para Vic. A noite chega e Vic acaba vendo a esposa com o músico saindo de um quarto. E enquanto todo mundo tá nadando na piscina, a Melinda tá se divertindo com o amante sem nem sequer se importar com o marido. No entanto, começa a chover e todo mundo sai correndo para se abrigar, ficando só Vic e o músico. Momentos depois, Vic entra na casa, onde todo mundo tá se escondendo da chuva, e o Lionel percebe que o cara voltou sem o músico. Bom, enquanto Vic tenta pegar um biscoito quente da forma, ele acaba queimando a mão, e nesse momento Melinda aparece desesperada e descobre um corpo flutuando na piscina. Todos correm e puxam ele para fora e chamam uma ambulância. Vic tenta fazer massagem cardíaca no rapaz para tentar salvá-lo, mas já era tarde demais. Quando a polícia chega, eles tentam entender o que aconteceu e a Melinda, revoltada, acusa o marido de assassinato. Eles levam ela para outra sala para conversar a sós e o Lionel lembra de quem ficou na piscina por último. Logo após, o detetive interroga Vic e pergunta se ele finalizou o jovem na piscina. E Vic nega, apontando com o dedo queimado, alegando que entrou na casa deixando ele lá na piscina. Bom, já em casa, o casal tenta conversar e Vic pergunta se por ela achar que ele finalizou Charlie, ela não tem medo ou receio dele por isso. No entanto, Melinda deixa claro que não, porque foi por causa dela que ele finalizou o homem. Dias depois, Vic sai para pedalar e acaba lembrando do que aconteceu na piscina aquele dia, e nesse meio tempo ele percebe que um carro está o seguindo.
No dia seguinte, depois de levar a filha para a escola, a Jack encontra a Vicky no corredor e conta que o marido dela está convencendo o detetive de que foi ele quem finalizou o músico, e conta que discorda da atitude dele e então o avisa para ele tomar cuidado. Vicky então convida ela e o marido para jantar na casa dele, e à noite, quando chegam, ele decide mostrar o laboratório de caracóis dele para o escritor. Por lá, Vicky fala para ele parar de espalhar rumores falsos de que foi ele que finalizou o músico. Acontece é que Lionel está convencido de que o músico foi afogado intencionalmente e propõe a Vicky falar sob um polígrafo para convencer ele de que Vicky não é o culpado. Vicky concorda em fazer isso e até deixa o escritor surpreso. Bom, no dia seguinte vemos Vicky andando pela rua e ele nota o mesmo carro que estava te seguindo antes. Ele olha no banco do carro e vê uma lente de uma câmera e Vicky logo de cara percebe que é um detetive particular quem o está perseguindo. Vicky então entra em um bar e vê sua esposa com um estranho. Ele senta ao lado dela para tentar descobrir para quem o cara trabalha e Melinda fala que ele é um terapeuta. E após Vicky confrontar o homem, ele diz que sabe onde o encontrar e sai do bar. Depois de um tempo, ele vai até a casa do escritor e avisa a família que ele contratou um detetive particular para te seguir. Lionel tenta se justificar, mas Vic mostra um comprovante com uma transferência da esposa para a conta dele, descobrindo que ele rachou com ela o valor pago do detetive. E depois que Vic vai embora, começa uma briga na família. Bom, algum tempo se passa e Vic segue a esposa e nota novamente que ela arrumou um novo amigo. Chegando em casa, ele conversa com a filha e a menina diz pro pai que sabe que foi ele quem machucou aquele músico na piscina. O pai tenta convencer que isso não é verdade, mas a filha não acredita e então decidem manter isso em segredo só entre eles. Depois de colocar a menina para dormir, ele escuta da esposa falando ao telefone e percebe que o novo amante quer levar ela e a filha embora para o Brasil. Logo no dia seguinte, a mulher convida o amante para casa e então Vic encontra o Tony, um antigo amigo da esposa. Vic mostra os caracóis no laboratório dele e depois eles vão juntos para cima. Durante a conversa, Vic descobre que Tony é um construtor de casas ecológicas. Melinda e Tony cozinham um jantar juntos e ela conta onde conheceu Tony. Acontece é que eles já tinham se envolvido antes e em meio à conversa, ocorrem uns papos meio íntimos entre Tony e Melinda, deixando claro que ela não tá nem aí pro que o marido pensa. Durante a refeição, vemos a esposa se divertindo de novo com o cara na frente do marido. E enquanto Vic limpa a mesa, eles sobem as escadas. E embora o marido perceba o que tá rolando, Melinda vê ele e continua agradando o convidado. Bom, dias depois, Vic encontra Tony na rua e o convida para ver um novo terreno e que Melinda está lá esperando por ele. E sem suspeitar de nada, eles entram numa floresta. Vic dirige bem rápido e quando para, saem do carro e Vic acaba tacando uma pedra em Tony, fazendo ele ir de arrasta pra cima. Vic então pega os documentos dele e esconde Tony no rio com uma pedra sobre ele embaixo da água e vai embora. Quando ele volta para casa, vemos Vic com a filha e Melinda dizendo que não consegue falar com Tony, pois ele não atende às ligações dela. Melinda não suspeita de nada e em meio à conversa eles combinam de fazer um piquenique, que por azar de Vic é próximo do rio onde ele finalizou Tony. Durante o piquenique, Melinda aquece a mão do marido e depois ele dá para ela um presente, um álbum de recortes que ele fez com fotos dela, lembrando-a que ele ainda a ama. Momentos depois, ele ouve a filha e vai atrás dela perto do rio e acaba encontrando o corpo flutuando. Ele então leva a filha embora para que a Trixie não perceba o que está na água. E no caminho de volta, a esposa diz que esqueceu seu lenço na floresta, mas já é tarde demais para voltar e Vic diz que vai pegar para ela amanhã. Bom, à noite Vic tá lendo um livro e se depara com Melinda, que entra no quarto e abraça o marido, pedindo para ele dormir no quarto com ela essa noite. Eles se deitam na cama e finalmente ela lembra que o ama. Eles têm um momento picante e fazem aquilo. Já no dia seguinte, Vic corre para o rio na floresta para pegar o lenço e nesse meio tempo, Melinda procura o marido no laboratório e percebe que algo tá errado com os caramujos. Quando ela vai ver melhor, acaba encontrando a carteira de Tony e entende o que aconteceu. Bom, o marido então chega no rio, olhando em volta para ver se não tem testemunhas. Ele entra na água e começa a cobrir o corpo. No entanto, nesse momento acaba se deparando com Lionel, que pergunta o que ele tá fazendo na água.
De repente ele percebe o que está acontecendo, pois Lionel vê um corpo boiando na água e sai correndo para o carro. Vic então corre atrás dele de bicicleta, ao mesmo tempo que Melinda está arrumando as malas para ir embora. No entanto, vemos Trixie pegando a mala da mãe e jogando na piscina, dizendo que elas vão ficar em casa. A cena volta para a perseguição, onde Vic pega um caminho alternativo para alcançar Lionel. No entanto, Vic acaba caindo na pista em frente ao carro, fazendo Lionel perder o controle e acabar caindo de um penhasco. O filme termina com a cena do início, com Vic voltando para casa sendo recebido pela esposa e ela dizendo que encontrou os documentos de Tony, terminando com a cena final de Melinda queimando a carteira dele. Eu te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!